presença dos homens, na presença dos anjos sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, ou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Declare sobre toda a terra, novo som se ouvirá, sua alegria, força pra continuar. Deus, Deus de maravilha, que maravilha, te louvar, te louvar. Só a igreja declare. Eu entro na tua presença pra receber o seu poder. Quanto mais o tempo passa, mais quero. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao sorte. Declare bem forte o som da se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. Declare, o som da festa vai subir. Declare bem forte esse Deus. Som de aleluia. Declare, som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor, declarar: som da festa vai subir, sua glória. Mais forte, amado, declare bem forte. Som da som da festa. Som da festa. Amados, nós acabamos de cantar o som da festa. Eu tô vendo, a gente vai numa festa, a gente fica assim. Quando a gente faz festa, a gente se alegra. A gente olha pro irmão e dá risada. Não é verdade? Quando nós estamos numa festa, há júbilo, há regozijo ao Senhor. Vira pra pessoa que tá do teu lado e fala assim: vamos fazer uma festa pro Senhor, amado. Fala aí pra ele. É pra Deus. Não é pro meu irmão, é pra Deus. Quando nós estamos na presença do Senhor, há liberdade. Você tem liberdade de abrir um sorriso para esse Deus e falar: Senhor, muito obrigado, Jesus. Obrigado porque estou aqui, Senhor, te louvando. Obrigado pela minha saúde. Obrigado, Senhor, pelo meu alimento. Nós queremos tocar o coração do Senhor nessa noite com festa, com adoração, com alegria. Amém? Então fala aí pra pessoa: se ouvirá um novo som, aleluia. O som da festa, o som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um... Você pode levantar essas mãos assim, ó, e declarar o som da festa. O som da festa vai subir, aleluia, Senhor. Tudo é pra honra e glória do teu nome. Mais uma vez declara este Deus: som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som
sobe, sua glória descerá, subirá um novo som de aleluia, aleluia. Aleluia! Te louvamos, ó Espírito Santo de Deus. Te louvamos, Senhor, pela tua presença, Senhor, sobre este lugar. Você pode fechar os teus olhos. Comece a engrandecer o nome do Senhor. Nós estamos reunidos nessa noite para levantar um trono de adoração a este Deus. Foi para isso que viemos aqui nessa noite. Comece a glorificar no nome dEle. Feche os teus olhos. Amado, não se importe com quem está do teu lado, não. Não se importe com o que a pessoa vai pensar de você, não. Você veio aqui nessa noite é para adorar a este Deus. É para exaltar e glorificar o nome dEle. Foi para isso que nós viemos aqui, Senhor. Nós te adoramos, ó Espírito Santo de Deus, e declaramos a tua grandeza neste lugar. Nós estamos aqui, Senhor, como o corpo de Cristo, Senhor, para declarar que não servimos a nenhum outro Deus senão a Ti, Senhor. Te exaltamos, ó Senhor. Foi para te adorar que nós viemos aqui, Jesus. Rasgue o céu sobre nós, Senhor. Que o teu Shekinah venha sobre nós, Senhor. Nós estamos reunidos em teu nome, ó bendito. Declare isso ao Senhor. Nós aqui pra te adorar. No Calvário nos amastes, com teu sangue nos comprastes. Estamos nós aqui pra te adorar. Você pode levantar as suas mãos e declarar: pra te adorar. O véu já se rasgou, eu posso me achegar na sala do teu trono e te adorar. Levante suas mãos em adoração. Santo é o Senhor. Nós estamos reunidos em teu nome, ó bendito. Estamos nós aqui pra te adorar. Agradeça ao Senhor. No Calvário nos amastes, com teu sangue nos comprastes. Estamos nós aqui pra te adorar. Declare isso ao Senhor nessa noite. Pra te adorar. O véu já se rasgou, eu posso me achegar na sala do teu trono e te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração.
todo o teu coração. Eu espero em ti, Senhor. Eu confio no teu imenso amor que tens por mim, Senhor. Você pode levantar as suas mãos aos céus e declarar: eu espero, eu espero em ti, Senhor. Eu confio no teu imenso amor que tens por mim, Senhor. Só a igreja declare para te adorar. Pra te adorar, pra te O véu já se rasgou, eu posso me achegar na sala do teu trono e te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração, santo é o Senhor. O véu já se rasgou, eu posso me achegar na sala do teu trono e te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração, santo é o Senhor, santo é o Senhor, santo é o Senhor. Santo, Senhor. Foi para isso que nós viemos aqui nessa noite, para declarar que o Senhor é santo. Eu espero em ti, Senhor. Eu confio no teu imenso amor que tens por mim, Senhor. Eu espero em ti, Senhor. Eu confio no teu imenso amor que tens por mim, Senhor. Levante suas mãos e declare: pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te Aleluia! Você pode aplaudir a este Deus. Aleluia! Aleluia! Oh Senhor! Aleluia! Glória a Deus. Deus, continue falando conosco nessa noite. Queremos continuar ouvindo a Tua voz. Queridos, vocês estão em pé aí atrás, né? Na frente não, é atrás. Tem um lugar aqui na frente ainda, ó. Esperar vocês se aproximarem, se arrumarem.
Nessa noite eu quero conversar com os irmãos a respeito de um homem chamado Josué e a sua história. Josué, ele marcou muito a minha vida, porque em determinados momentos da minha vida, quando eu precisava entender algumas coisas, eu bati um papo com Josué, e aí Deus falava através da sua vida para mim. E eu creio que nessa noite vai acontecer com você também. Amém? Querido, para a gente é uma alegria muito grande você estar aqui, você que está conosco pela primeira vez, pela segunda vez. Eu quero dizer que faça desse lugar o melhor lugar da sua vida depois da sua casa. Amém? A gente quer continuar andando com você, convivendo com você, aprendendo mais do Senhor. Então eu quero pedir que você abra sua Bíblia em Josué, capítulo de número 1. Enquanto você procura o texto de Josué, deixa eu falar com você um pouquinho a respeito de quem é Josué. Josué, ele era discípulo de Moisés. E você vai ver a história de Josué não só no livro de Josué, você vai ver bem antes, já no livro de Êxodo. Josué já acompanha já Moisés durante um certo tempo, aprendendo de perto. Em determinados momentos, quando Moisés entrava na tenda para poder ter um encontro com Deus, Josué ficava à porta, esperando as coisas acontecerem. Assim que Moisés saía, a primeira pessoa que Moisés via era Josué. Josué era o homem de confiança de Moisés. E quando chega no final do texto de Deuteronômio, que é o livro anterior ao livro de Josué, Moisés começa a falar para Josué. Talvez eu consiga enxergar Moisés e Josué sentado, cada um numa rede, os dois batendo um papo, e Moisés falando assim: Josué, o meu tempo está acabando. Eu preciso que você dê continuidade a esse trabalho. Eu preciso que você passe junto com o povo através do Rio Jordão para chegar na cidade prometida, na terra prometida chamada Canaã. Então, para você, está sendo colocado esse projeto na sua vida, de dar continuidade a tudo aquilo que a gente fez desde a saída da terra do Egito, nos 40 anos no deserto, e agora atravessando o rio, porque eu não vou poder ir. E aí Josué ouve de Moisés uma frase: ser forte e corajoso. Mas pastor, isso não está escrito em Josué no capítulo 1, você que já leu o texto? Mas se você for ver algumas folhas anteriores, você vai ver que no texto de Deuteronômio, no finalzinho da vida de Moisés, Moisés fala para Josué: ser forte e corajoso. E a gente vai ler os versículos agora, de 1 até o versículo de número 9. Esse texto é um texto bem conhecido, e a gente vai, com certeza, tirar princípios para a gente aplicar na nossa vida. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo dei, como disse a Moisés. Desde o deserto e este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o ponte do sol, será vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés. Assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tenha bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te e tenha bom ânimo. Cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que seja bem-sucedido por onde quer que andares. Não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Não te mandei? Esforça-te e tenha bom ânimo, não te atemorize e nem apartes.
se espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andes. Pai, fale conosco nessa noite. Que essa palavra, Senhor Deus, encontre morada, Senhor Deus, em nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Momento difícil para Josué. Quando a gente fala do povo de Israel, a gente talvez não tenha dimensão da quantidade de pessoas que nesse momento agora tem. Alguns estudos dizem que tem aproximadamente 3 milhões de habitantes. E quando a gente olha assim o povo de Israel, a gente pensa logo em uma comunidade menor, mas Josué agora sabe de todas as dificuldades que Moisés encarou no processo de liderar o povo. Teve um momento em que Moisés estava liderando o povo e ele achava que sozinho ele ia conseguir alguma coisa. Ele sentava numa pedra, o povo vinha e ele falava com cada uma dessas pessoas. Agora você imagina a fila para poder falar com Moisés. Jetro, homem sábio, chega e fala para Moisés: Moisés, divide o povo, senão você vai acabar morrendo. Faz o seguinte, faz um grupo de 100, um grupo de 50, um grupo de 10. Se eles não conseguirem resolver a situação, eles vêm até você. Josué vê tudo isso acontecer. Entretanto, Josué é um homem de guerra. E esse homem de guerra, ele aprende com Moisés agora a lidar com a liderança. Nesse momento o povo está, você imagina, teve agora um grande líder e a expectativa do povo com o líder agora que vai suceder ele. Antes de você continuar lendo o texto, pelo menos isso aconteceu comigo, eu fico tentando me imaginar no texto. Então eu comecei a imaginar, será que as pessoas começaram, não, vamos olhar para Moisés. Vamos olhar para Moisés. Nós temos um grande problema de olhar para trás e acreditar que as coisas que aconteceram atrás vão acontecer na frente. As coisas precisam ser novas e nós vamos falar daqui a pouco a respeito disso. A gente pode olhar para trás no sentido de aprender, mas não no sentido de nos prender ao passado. É muito interessante quando, na caminhada nossa, a gente aprende com o passado. Mas é muito problemático quando a gente vive o passado. Eu não sei de onde saiu, mas a gente vê direto na internet essas coisas por aí. E achei muito interessante que o excesso de passado dá depressão. O excesso de futuro dá ansiedade. Tem gente que não consegue esperar o dia de amanhã e hoje já sofre. O que vai acontecer em tal dia? O que vai acontecer naquele momento? E aí a pessoa sofre 2 vezes. Sofre por antecipação e talvez vá sofrer naquele momento. Por isso que a Bíblia fala que a gente precisa lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. E se a gente parar para analisar, a ansiedade talvez seja um pouco da falta de fé. Porque quando nós estamos com tanta ansiedade pelo dia de amanhã, significa que nós não conseguimos depositar no Senhor a nossa confiança. Mas aí eu comecei a continuar lendo o texto, e de repente existe uma palavra do povo para Josué. Versículo 17. Perdão, versículo 16. No mesmo texto. Então responderam a Josué. Aqui quem está falando é representante do povo para Josué. Então responderam a Josué dizendo: tudo o que nos ordenasses faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Quem quer que se rebelar contra as tuas ordens e não ouvir as tuas palavras, em tudo quanto lhe mandares, será morto. Olha o finalzinho. Tão somente ser forte e corajoso. Nós estamos no início do ano, e no início do ano nós fazemos planos e projetos. No início do ano esse ano vai ser diferente. Esse ano, vou tirar minha habilitação. Esse ano eu vou ser o melhor pai, eu vou ser a melhor mãe. Esse ano eu vou ser fitness, né?
esse ano, eu não sei por que os irmãos começaram a rir e olhar para mim, né? Isso é bullying, viu, irmãos? Então, esse ano vai ser diferente. Vou fazer tudo diferente. Mas só existe uma maneira de fazer um ano diferente. Eu sendo diferente. Quando o povo de Deus fala para Josué, tão somente esforça-te e tem bom ânimo, ele está dizendo a mesma coisa que Deus falou para Josué e a mesma coisa que Moisés falou para Josué. E aí na minha mente veio, o trabalho ia ser difícil, viu? Moisés fala para ele, ser forte e corajoso. Deus fala para ele, ser forte e corajoso. E o povo diz para ele, a gente vai te obedecer, mas seja forte e corajoso. Querido, passar além do Jordão, nós precisamos de ser fortes e sermos corajosos. Passar do Jordão, talvez na sua vida seja a transformação e a mudança em alguma área sua, que eu não sei qual é, mas que você conhece. Talvez um relacionamento melhor com a família. Aí o homem diz assim, não, eu sou bruto mesmo, não estou nem aí. Eu não vou mudar, ela que tem que se adaptar a mim. Querido, se você sabe que você é bruto, o problema é você que tem que mudar. Aí ela fala assim, não, ele me conheceu assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, Gabriela. E a gente não quer mudar, a gente não quer transformar. Porque a transformação pede que eu seja forte e seja corajoso. Eu lembro que quando eu tive a infelicidade de me desviar, eu conheci umas pessoas e quando eu retornei para a igreja, eu já fui direto para o seminário no ano seguinte. Conheci a pessoa mais importante da minha vida depois de Jesus. E quando marquei o casamento, eu liguei para o pessoal lá na Bahia e falei assim, olha, pessoal, eu preciso dar 2 bombas para vocês. Aí um amigo meu do lado falou assim, diga aí, Daniel, o que você está arranjando? Assim, olha, primeiro de tudo, eu voltei para a igreja, estou num seminário. Aí ele falou assim, mas todo mundo sabia disso. Deu aquele silêncio, porque na verdade eu achava que eu fazia as mesmas coisas que todo mundo fazia, e estava na cara e eu achava que era igual. Mas, querido, quando Deus te chamou para alguma coisa, você vai fazer. Porque o melhor lugar para a gente estar é no centro da vontade de Deus. Não existe outro lugar melhor. E aí eu fiquei assim, então eu vou falar a segunda, né? Vou casar agora em dezembro. Aí fez um silêncio do outro lado e fez assim, sim, e qual é a bomba? Eu pensei que eram essas 2, mas não era. Porque as pessoas, elas esperam de nós e reconhecem em nós qual é a nossa função. Foi isso que aconteceu com Josué. O povo sabia qual era a função de Josué, o povo reconhecia isso em Josué e o povo esperava isso de Josué. Mas também o povo sabia que as circunstâncias não seriam fáceis. O povo também sabia que as dificuldades viriam. Eu vou tentar fazer um resumo da história para facilitar para os irmãos. Todo mundo lembra do José dos sonhos, né? José foi preso, teve toda a história com José. E a família dele ficou na cidade chamada Canaã. José está preso. E aí José consegue agora ser o a segunda pessoa mais importante depois do imperador. Há uma seca em todos os lugares. E a família dele vem para onde? Para o Egito. A família chega, passa aqueles 7 anos de seca espalhada no mundo, protegido por José. Só que termina o período da seca, o período da fome. E os seus irmãos continuaram no Egito. Começaram a crescer muito. E eles só se tornaram agora escravos. Muitos anos depois, Deus levanta Moisés para tirar o povo que estava escravo no Egito para levar para onde? Para Canaã. Depois de 40 anos peregrinando no deserto, Moisés morre e Josué agora continua o processo de atravessar o Jordão para chegar na cidade de Canaã.
E quando eles chegaram na cidade de Canaã, foi mais ou menos assim: galera, cheguei, o povo está aqui comigo, ó. Então quem está aqui pode sair, porque a terra é nossa. Foi assim? Eles tiveram que conquistar a terra que era deles. Tem muita gente que fala assim: não, porque Deus me prometeu tal coisa, eu vou ficar aqui sentado esperando. Querido, não vai cair do céu. Ah, Deus prometeu que eu vou ter uma família melhor. Se movimente. Ah, Deus falou que eu vou ter um emprego bom. Vai estudar. Não, porque Deus falou que eu vou passar no concurso. Aí você vai sem estudar para o concurso, e no concurso você faz assim: Senhor, me revela. Não vai revelar, querido. Conquistar o Jordão precisa de esforço, precisa de consequências desse esforço. E a consequência principal desse esforço é ter bom ânimo. Um dia eu fui pedir uma coisa para uma determinada pessoa, e alguém falou assim: mas pastor, o senhor vai perguntar? Sim, vou. Qual o problema? Um não eu já tenho. A gente tem muito medo e dificuldade com os nãos da vida. Vou procurar um emprego. Nunca trabalhou na vida e bate na primeira porta. Não. Aí eu vou desistir. Aí vai para casa, fica com o currículo na mão em casa esperando emprego. Não vai chegar. Precisa de esforço. Precisa de continuidade. Tem um homem muito conhecido no meio teológico, que ele disse assim, John Wesley: Senhor, me dá 100 homens que não tenham outra coisa senão, que não temam outra coisa senão o pecado, não amem ninguém mais do que a Deus, e eu abalarei o mundo. Homens que são homens que vão se esforçar pela salvação do povo. Somos muito mais do que 100 aqui. E não é para abalar o mundo, é para abalar Canaã. Mas para abalar Canaã, a minha família, a minha casa, primeiro precisa ser abalada pelo poder do Espírito Santo de Deus na minha família. A palavra diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e tua casa. Ah, então eu vou ser salvo, minha casa está salva por minha conta. Não, querido, é porque você vai ser o representante vivo do reino de Deus na sua casa. E aí você vai levar a palavra transformadora para o seu lar. E aí as pessoas vão perceber isso, vão viver isso, e suas vidas serão abaladas por causa da sua vida. Foi assim com Josué, foi assim com Moisés, e vai ser assim com você. Eu vou fazer uma coisa aqui, irmãos, que a homilética diz que eu não posso fazer, mas é que eu preciso explicar para os nossos líderes de célula. Porque nas nossas células nós estudamos o que é pregado no dia de domingo. Irmãos, vocês podem usar o estudo terça e quarta-feira. Eu estou totalmente fora dele. Existem momentos na vida da gente, vocês são os nossos seminaristas. Outro dia a gente estava conversando, dizendo que, falando com os pastores que estavam aqui, uma vez um professor meu de homilética, eu fui assisti-lo pregando, e criei tanta expectativa, quando eu cheguei lá, tudo que ele falava na sala que não podia fazer, ele estava fazendo. E aí eu tinha liberdade com ele, fui falar com ele: professor, mas assim, ele olhou para mim e fez: Daniel, só pode driblar a lei quem conhece ela. Primeiro aprenda a lei, depois você faz o que eu faço. Até hoje eu não entendi o que ele quis dizer, irmãos, com toda sinceridade. Mas o que eu quero dizer é: continue estudando o texto, que é esse texto. Mas as palavras que estão aqui não estão aí. Se quiserem anotar, podem anotar. Qual é a sua paixão? Não vale dizer que é minha esposa ou meu esposo. O que é aquilo que te empolga? Tem gente hoje que vai fazer vestibular para a área que supostamente vai dar dinheiro. Vive uma vida frustrada a vida toda, porque não vai fazer aquilo que realmente tem a paixão. Na nossa igreja, você precisa descobrir qual é a sua paixão. Por exemplo, para mim, gente,
eu amo estar no púlpito. Esse ano de 2016 eu preguei cerca de 250 mensagens no ano. Eu amo pregar, eu amo falar de Deus. Mas tem homens que a maneira que faz com que o coração pulse mais forte é evangelismo. A gente tem, por exemplo, Hudson Taylor. O que Hudson Taylor queria fazer, você pode pesquisar depois do filme dele na internet, era conquistar toda a China. Era aquilo que fazia com que o coração dele pulava, fervia. John Knox sonhava em conquistar a Escócia. William, eu nem sei se o nome dele pronuncia assim, Wilberforce, gostaram do inglês? Wilberforce, o sonho dele era libertar todos os escravos. O que faz com que o seu coração circule, o sangue circule mais forte, que o seu coração pulse mais forte? Pastor, eu queria muito, mas assim, eu tenho muita vontade de liderar uma célula. Querido, nós vamos te dar todas as ferramentas para isso. Pastor, eu quero fazer o curso de psicologia. Querido, vai usar a psicologia para o reino de Deus. Pastor, eu já trabalho já na área, eu sou engenheiro. Bom, beleza. A gente está precisando de um monte de dinheiro para o reino do Senhor. Pastor, eu gosto, o que me faz feliz é dar aula. Querido, nós precisamos de professores. Porque essa cidade precisa de homens e mulheres de Deus, influenciando homens e mulheres dessa cidade, em todos os lugares dessa cidade. Todos nós fomos chamados para falar de Jesus. Todos nós fomos falados para fazer discípulos, e não para fazer crentes. Nós não fomos chamados para fazer crentinhos, fomos chamados para fazer discípulos, porque discípulo faz outro discípulo. É lá que está no texto, e de fazer crentes batistas de todos os lugares. Não está assim não? Na minha Bíblia também não está. E de fazer discípulos de todas as nações. Atravessar o Jordão na sua vida pode ser a questão financeira que você tem lutado tanto. Atravessar o Jordão na sua vida pode ser relacionamentos. Atravessar o Jordão na sua vida pode ser qualquer outra coisa, que você vai pensar nisso agora. E eu vou te dar agora as ferramentas para você ultrapassar o Jordão e chegar no seu objetivo. Eu não vou te dar aqui a fórmula de você ficar rico. Eu vou te dar a fórmula de você ouvir Deus. Tem muita igreja que, infelizmente, perdeu a direção das coisas. Existe na história, para você ter uma ideia, cerca de ossada que dá para poder fazer cerca de 25 apóstolos. Cruz, que se você juntar toda a madeira de cruz que foi encontrada no mundo aí, que foi a cruz de Jesus, dá para montar umas 10 cruzes. As pessoas precisam de algo para poder, através do físico, entender Jesus. E a gente não precisa disso. A gente precisa de Jesus através da nossa fé. Atravessar o Jordão, água. O povo está no deserto, ninguém sabe nadar. Muito parecido com o período que Moisés atravessa o povo, mar adentro. E ninguém sabia nadar. Se fosse você, talvez você falasse assim, não, vou dar uma nadada aqui, eu vou. Mas naquela época, quem é que ia aprender a nadar no meio do deserto? Passaram 40 anos lá. Um dia uma professora da escola bíblica dominical foi contar para uma criança a respeito de que o povo passou pelo mar, e aí depois que o povo passou pelo mar, aí soldados que vinham para poder pegá-los, todos eles morreram afogados, porque Deus fechou o mar. E aí essa criança foi falar com o pai, que o pai era um teólogo. Ele falou assim, não, meu querido, deixa eu explicar para você. Naquele período, eles passavam por um determinado lugar, em que a água baixava tanto, que a água batia no tornozelo.
E aí o povo de Israel todo passou por aquele lugar com água batendo no tornozelo. A criança voltou no domingo seguinte para a escola bíblica dominical, que se você não tiver vindo para a escola bíblica, você está perdendo, né? E aí falou para a professora, meu pai falou isso. Aí a professora falou para a criança, converse com seu pai e diga então que o milagre é maior ainda, porque todos aqueles soldados morreram afogados com água no tornozelo. Querida, eu não preciso de comprovações científicas para que a minha fé aconteça. Eu não preciso de comprovações científicas para dizer, como semana passada eu disse, que se Jonas passou 3 dias dentro do peixe ou não. O que eu preciso é da fé. A fé, diz a palavra, move montanhas. Olha o que acontece nos versículos 7 e 8. Está aqui o segredo para você conseguir passar o Jordão. Versículos 7 e 8. Tão somente esforça-te e tenha bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, não te desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Primeiro de tudo que você precisa fazer, querido, é crer que esse livro é a palavra de Deus. Se você não crer que esse livro é a palavra de Deus, a gente não tem como continuar conversando. Existem algumas teorias, porque a Bíblia, naquele momento ali, foi um grupo... Querido, eu acredito que vírgula por vírgula que tem nesse livro, foi Deus que se deixou revelar para a gente. Pastor, em um Antigo Testamento para o Novo, no Antigo nós temos os princípios, e nós seguimos o Novo. Por isso que eu não chamo de velho, porque... Quer ver uma diferença? Irmãos, lá fora tem um carro velho, eu estou com uma chave aqui, quem quer? Agora se eu falar assim, irmãos, eu estou com um carro lá fora, antigo, estou com a chave aqui para doar, quem quer? Percebeu a diferença? Porque carro velho é um carro que não serve mais. Quando a gente fala carro antigo, já será pensa, deve ser aqueles carros, né, década de 60, que foi todo, né? Então, o Antigo Testamento serve para os nossos dias como um princípio. E a nossa fé, regra, é o Novo Testamento. Primeiro de tudo, eu preciso crer que cada vírgula dessa palavra foi Deus falando. Eu só posso conhecer a palavra de Deus, eu só posso conhecer Deus da palavra se eu conhecer a palavra de Deus. Por isso que o texto no versículo 8 diz assim, medita nessa palavra dia e noite. Medita na palavra dia e noite. Outro dia eu falei que eu tenho muita dificuldade hoje de ficar conversando com algumas pessoas pelo Facebook. Tem de tudo na internet. Tem coisa boa e tem muita coisa ruim. Você que tem que ser o filtro do que vai ser bom ou ruim para você. E aí hoje tudo é motivo de discussão. A última agora, eu tive que rir demais, irmãos. Me perdoe, mas eu vou compartilhar com os irmãos isso. Tem uma marca de batata, acho que é batata, não vou falar o nome porque não estou recebendo para isso, em que fez sabor feijoada. E na capa botou um negão. Começou a confusão. E aí depois entra na internet ele dizendo assim que ele era... Como é que fala quando um cara vai tirar foto da pessoa? Manequim, não. O modelo. E aí o modelo falou assim, não, eu que escolhi. Nós estamos numa situação tão complicada hoje que você tem dificuldade de falar e expor aquilo que você sente para as pessoas. Com medo do que pode acontecer de, na internet, começar a falar um monte de coisa de vocês. A gente está assim, então hoje eu pouco escrevo e pouco discuto sobre determinados assuntos. Eu prefiro meditar na palavra. Eu prefiro estudar a palavra do Senhor.
Eu prefiro passar mais tempo com Deus através da sua palavra para conhecê-lo melhor. E tem um monte de gente que fala sobre igreja sem conhecer a igreja, e gente que fala da Bíblia sem nunca ter lido. Vou te dar um exemplo muito interessante. Todo mundo diz que no Antigo Testamento Deus era carrasco, duro. O Antigo Testamento é uma carta de amor. O tempo todo Deus cuidando das pessoas, o tempo todo Deus dando a oportunidade. Eu vou desmistificar um pouquinho agora a história de Adão e Eva. Você talvez ficasse chateado com Deus. Ó Deus, por que você não deu uma oportunidade? Deus deu. Quando nós estudamos a palavra, nós entendemos que Deus, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Onisciente, o que significa isso? Ele sabe de tudo. Aí o texto de Gênesis diz que Deus desce ao jardim para poder conversar com Adão e Eva. Está lá no texto. Todo dia, no chá das 5, ele batia um papo com Adão e Eva. Deus não é onisciente? É? Por que Deus perguntou para Adão? Adão, onde você está? Porque Deus estava dando a oportunidade de Adão falar assim, fiz besteira. E ele pergunta a Adão, por algum acaso, Deus não precisava disso. Por algum acaso, você comeu do fruto que eu falei que não era para comer? Aí Adão faz aquilo que a gente eu chamo de síndrome de Adão e Eva. A culpa é sempre do outro, nunca é minha. Marido e mulher, quando está brigando, meu amigo, a culpa é sempre do outro. Nunca é dele ou dela. Estou errado, irmãos? Teve um monte de gente que ficou travada assim agora. Não olhe para um lado, irmãos. Por favor. E aí Deus vai perguntar para quem? Para Eva, dando a oportunidade. Eva, por acaso você fez isso? Síndrome de Adão e Eva. A serpente me enganou. O Deus do Antigo Testamento é um Deus de amor. É um Deus que dá sempre uma chance para o povo. É um Deus que dá sempre uma chance para a gente. É o mesmo Deus do Novo Testamento. Deus não muda. É o mesmo no Antigo, é o mesmo no Novo. Então eu preciso conhecer a palavra dele para eu conhecê-lo. A outra palavra que vem aqui é fazer. Como não se desviando nem para a direita e nem para a esquerda. Eu preciso fazer aquilo que ele mandou fazer. Depois é falar. Tem um monte de crente 007 aí, você sabia disso? Chega num trabalho, depois de um tempo, um cara está trabalhando lá já há um ano, aí chega alguém visitante, lá no trabalho, você leva um amigo, chega lá, e aí, tudo bom, tudo bom? E aí, para fulano, está da minha igreja. Ué, tu é crente? Não, é porque aqui na empresa não pode. Tem um monte de crente 007. Querido, comece a abrir sua boca. Fale de Deus para as pessoas. Eu não estou pedindo para você pregar e fazer um sermão para ela. O que eu estou pedindo para você fazer é a mesma coisa que aquele ex-endemoniado de Gadara fez. Lá em Marcos capítulo 5, versículo 20 em diante, conta a história de um homem que era possesso de 6.000 demônios. Jesus se encontra com ele, ele é liberto, ele quer ir com Jesus, ele diz, não, vai para os seus e conta para ele o que aconteceu. Ele não fez um curso de teologia, ele não fez o curso de missões, ele não fez o curso do TCL, ele não frequentou nenhuma célula, mas ele foi para os seus e contou para as pessoas o que aconteceu com ele, do encontro que ele teve com Jesus. Aí diz o texto que toda Decápolis ficou sabendo quem era Jesus. E Decápolis, querido, não é o nome de uma cidade, são 10 cidades. É como se fosse aqui a região de Carajás. Todo mundo ouviu falar de Jesus por um único encontro que aquele homem teve com Jesus. Então abra sua boca, fale. Tem um homem chamado Spurgeon, que esse homem é um dos principais teólogos do século passado. Em uma cidadezinha estava nevando.
Eu quase falei chovendo igual nessa madrugada, né? Não, era neve mesmo. E nessa cidade, quando nevava, as pessoas tinham dificuldade de se locomover. Morava perto o presbítero daquela comunidade. E ele sabia que o pastor morava longe e não tinha condições de chegar a tempo. Então o que ele fez? Ele foi lá, mesmo sem ser o pregador da noite, pregou. Quem estava naquela noite? Charles Spurgeon, um dos maiores teólogos de todos os tempos. E naquela noite, cheia de neve, cheia de frio, uma pessoa se converteu ao Senhor. E você não tem ideia da dimensão de quantos livros esse homem escreveu. De quantas pessoas hoje pregam mensagens que Spurgeon escreveu. Só para você ter uma ideia, ele conseguiu pregar durante 1 ano, a média de 2 mensagens por dia. Durante 30 anos. Talvez você diga assim, pastor, o que Deus vai fazer com a minha vida? Deus vai fazer com sua vida? Transformá-la e transformar todo mundo que está em volta. Mas para isso, você precisa dar um passo. Para isso, você precisa se entregar. Para que haja essa transformação em você, na sua família e em volta de você, você precisa permitir que Ele faça. Josué não ia atravessar o Jordão se depois de ter ouvido tudo isso, ele não desse o passo. O povo não entraria sob a liderança de Josué se ele não tomasse para si a iniciativa de fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. Para que as coisas mudem na sua vida, você precisa ser o diferencial da mudança. Não espere pelo outro. Não faça a síndrome de Adão e Eva, esperando sempre pelo outro. É através de você que as coisas começam. Semana passada falamos sobre Jonas. Jonas foi a ferramenta principal da transformação de Nínive. E eu digo que a ferramenta principal da transformação dessa cidade é você. Baseado no texto que nós estudamos nessa noite, a ferramenta principal de transformação da sua família é você. Que Jordão você precisa atravessar? Qual a dificuldade que você está enfrentando e que você precisa ultrapassar? Qual é a vitória que você precisa? Quem quer vitória aí? Levanta a mão. Prepare-se para a batalha. Todo mundo quer vitória, não é? Mas a gente esquece que para ter vitória, tem que ter batalha. Eu quero pedir que você feche os seus olhos nesse instante. Nós vamos orar. Eu não sei qual é o Jordão da sua vida, mas todos nós temos Jordão para atravessar. Todos nós. Todos nós temos problemas para serem resolvidos, dificuldades que enfrentamos, batalhas que enfrentamos. Todos nós precisamos ultrapassar. Relacionais, de emprego. Todos nós passamos por isso. Talvez você chegou até a beira do Jordão confiando nas suas forças, o que foi muito mais difícil, e que é difícil. Quando Deus fala para Josué ser forte e corajoso, a força de Josué não está em Josué, está em Deus. Porque a frase que ele fala assim, eu te mandei ir, significa que Deus vai conosco. Quando nós tomamos a decisão de permitir que Ele dirija a nossa vida. Ser forte e corajoso significa ter a coragem suficiente para dizer, Senhor, eu entrego a minha vida para Ti. Eu permito que Tu, Senhor Deus, dirija a minha vida. Porque nós temos um Deus que é extremamente educado. Deus, para entrar, Ele bate na porta. Deus, para agir, Ele precisa que a gente diga para Ele. Ele já sabe. Mas a gente precisa bater no nosso ego falando. É muito mais forte o nosso ego e o nosso orgulho
E por isso a gente tem que vencê-lo. Por isso que tem que ser forte e corajoso, para vencer o orgulho de dizer que eu preciso de Deus. Para passar o Jordão, eu não consigo passar sozinho. Eu preciso de Deus e eu preciso das pessoas junto comigo me ajudando. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, essa é a noite de você aceitar. E eu te garanto que Ele vai estar contigo. E a comunidade de Jesus vai te apoiar. Porque ninguém anda sozinho. Se você entendeu nessa noite que você precisa de Deus para poder continuar a sua caminhada, se você entendeu que você precisa entregar a sua vida a Ele, nós dizemos que tudo que Jesus fez, tudo que Deus fez, é bom. Inclusive o homem. Ele fez o homem para ter um relacionamento com Ele, mas o pecado fez com que a gente se afastasse dEle. E nessa noite é a noite da gente restaurar isso. Então eu quero fazer uma pergunta para você. E a pergunta é: você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se você quer, levante uma das suas mãos para a gente orar por você. Deus abençoe vocês dois. Deus abençoe. Então somente ser forte e corajoso. Também precisa de coragem para levantar a mão. Nesse momento eu lembro que meus braços pesavam, porque eu pensava nos meus amigos na rua, o que eles iriam dizer se eu retornasse aos caminhos do Senhor. Mas fazer a vontade de Deus é muito mais importante para mim. Quem nessa noite, além desses dois corajosos, quer entregar sua vida a Jesus, levante uma das suas mãos. E nós queremos orar pela sua vida. Pastor, eu já andei pelos caminhos do Senhor, mas hoje eu estou afastado. Eu quero orar por você, querido, para você voltar aos caminhos do Senhor. E essa noite é a noite de você atravessar o Jordão. Se você quiser voltar também aos caminhos do Senhor e passou por momentos afastados do Senhor, levante uma das suas mãos e eu quero orar por você nesse instante. Eu quero pedir, se possível for, vocês que levantaram as mãos, vocês podem vir aqui? Eu quero orar pela vida de vocês. Gente, eu preciso compartilhar com vocês. Eu conheci Fernando. Fernando, cadê você? Fernando está ali atrás. Eu conheci pela concunhada, não é isso? Eu entrei lá na front page da igreja e tinha um recado lá. Eu comecei a conversar e fui trocando um monte de telefone até chegar no nome do Fernando. Recém-chegado na cidade. É Diego, né? E aí ele falou assim: não, pastor, foi lá em casa, a gente se conheceu, eu vou lá na sua casa. A gente começou a conversar, disse que estava na casa do Diego. E aí começamos, falei, ó, tal hora é o culto. Ele falou que vinha. A esposa dele deve estar assistindo pelo Facebook lá esse momento. E ele disse: não, eu vou levar um amigo meu. E agora estão aqui para a glória de Deus. Deus abençoe vocês. Nós vamos orar pela vida deles. A Bíblia fala de Ego e Lara, que lá em Lucas 15 diz que quando alguém se encontra com Jesus lá no céu, tem festa. E aqui também. Deus abençoe vocês. Essa é a família de vocês. Vamos ficar em pé? Pai de amor, nós estamos na Tua presença agradecidos porque Tu, Senhor Deus, nos ama.
E, Senhor Deus, nós não merecemos esse amor, mas mesmo assim, Tu, Senhor Deus, nos ama. A gente é tão pecador, Senhor Deus, mas mesmo assim, Senhor Deus, Tu